Olá, queridos amigos do Jake. Adeildes, muito obrigada por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para falarmos do Evangelho do Cristo. Obrigada também a Celso Seara, a todos que de uma maneira ou de outra contribuem para que nós possamos dar continuidade ao trabalho do Evangelho do Cristo. Agradecer também aos meus irmãos queridos, de outras casas espíritas que também nos acompanham pelo YouTube. Que Deus os abençoe, que Deus proteja a cada um de vocês, que leve muita paz, muita serenidade, muita saúde ao coração de cada um. E antes de começarmos as nossas atividades, nós vamos orar a Deus, agradecendo por tudo que nós temos recebido, ao Jake em especial por tudo que recebeu durante todo esse ano, agradecer esta caminhada de chegarmos até aqui nesta data que se aproxima muito do nascimento do Mestre Jesus. Temos muito a agradecer. Agradecer a Deus por tudo que nos acontece e nos tornarmos cada vez mais instrumentos da sua divina vontade, para que o trabalho do Cristo ele continue caminhando, prosseguindo sempre e sempre. Então, meus irmãos queridos, vamos orar, vamos pedir esta proteção do Mestre amado para que ele esteja conosco hoje e para todo sempre. E assim, reunidos nesta hora, vamos pedir a Deus a sua misericórdia, a sua bênção. Pedir que Ele sempre acompanhe os nossos passos nas lutas do dia a dia. Que nos dê coragem e resignação. Que nos fortaleça para que possamos atravessar as nossas provas com coragem e resignação. Vamos pedir que a sua misericórdia se estenda sobre toda a humanidade, que ilumine os pesquisadores, os cientistas, para que traga para nós a saúde de maneira segura. Vamos pedir também por todos os dirigentes das nações, para que seus corações se abram e esse amor divino possa envolvê-los. E assim, Jesus, nós te rogamos, fica conosco hoje e sempre. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que seja assim, para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie nessa conversa que teremos hoje. E a casa nos ofertou como presente o tema que está contido no capítulo 20 do Evangelho, os últimos serão os primeiros, e o item Missão dos Espíritas. É um tema que combina bastante, com este período que estamos vivendo, a aproximação do nascimento do Mestre Jesus, esse sentimento natalino que envolve a terra e faz com que os nossos corações se tornem mais ternos, mais solícitos, mais fraternos, mais solidários. E falarmos da missão dos espíritas realmente tem tudo a ver com este momento, porque essa mensagem, ela é uma mensagem muito direta, é uma mensagem muito forte, que a espiritualidade traz no Evangelho segundo o Espiritismo, como que a despertar as nossas consciências para os deveres
de cada um de nós que abraçamos esta bandeira de ser espírita. Nos convida à responsabilidade, nos convida à reflexão. Conversa de perto conosco sobre a necessidade das nossas mudanças e a lição pergunta para nós se nós já não ouvimos o agitar, o movimento que assola o mundo e que pede por uma transformação e que pede por uma mudança. E a mensagem segue dizendo que nós devemos nos vestir de coragem, nos vestirmos de coragem para seguirmos cumprindo o nosso papel, aquilo que nós nos comprometemos a fazer antes de reencarnarmos. Então ele diz que a missão do espírita é uma missão árdua e constante. É um abraçar de responsabilidade onde a cada dia nós vamos modificando o nosso entorno através da nossa forma de ver a vida. A partir do momento em que vamos também nos transformando. E ele diz que nós temos essa missão de levar a palavra do Cristo, de levar o ensinamento da doutrina aos quatro cantos. E observamos que quando ele diz aos quatro cantos, ele não quer dizer que nós saiamos loucamente por aí, fanaticamente, pregando ou querendo modificar a mente das pessoas, querendo impor a nossa forma de ver, querendo impor o nosso entendimento das coisas, e nem gritando nos telhados que a doutrina espírita é a melhor. Porque nós sabemos que todos os caminhos conduzem a Deus e há uma necessidade muito grande de respeitarmos todas as religiões, porque elas melhoram o homem. Este é o propósito da religião, naquele sentido do religare, de ligar o homem a Deus, a criatura ao seu Criador. Por isso, devemos respeito a todos os caminhos que conduzem o homem ao bem. E até mesmo por isso que esta doutrina, ela é maravilhosa, porque ela retira da sua estrada os preconceitos, ela retira da sua estrada as discriminações e ela abre-se para aceitar a todas as criaturas que desejam aprender. Não importa a doutrina espírita, o credo de cada um. Importa levar a luz do Cristo, trabalhar dentro dos princípios que se acredita, dentro da formação deste tripé maravilhoso que é a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Então vai nos conduzindo a um caminho do crescimento, a um caminho da libertação, ao caminho do entendimento das coisas. Por isso, quando ele diz ide e pregai nesta passagem, ele nos convida à reforma interna, porque nós vamos trabalhar naquilo que acreditamos através dos princípios que são ofertados, exercendo a palavra e também o exemplo. Então nós vamos observando que convite maravilhoso que é levarmos a luz através do nosso comportamento, como deve ser para todas as outras religiões que convocam os seus servos para trabalharem em prol daquilo que acreditam. E sabemos que é de entendimento maior a transformação moral, os valores morais que o Cristo traz no seu Evangelho, que está disposto para todas as criaturas. Por isso, o espírita, ele é convocado ao trabalho, ele é chamado à linha de frente para modificar, através das suas atitudes,
através do desenvolvimento do seu raciocínio, através da dedicação no estudo, para modificar o cenário aonde ele habita, influenciando através do bom comportamento, levando as criaturas também a refletirem na vida em que levam e o que elas podem fazer por si mesmas, a se desapegarem de determinados pensamentos, de determinadas práticas e fazendo-as descobrirem quanto essas atitudes travam a caminhada, impedem o progresso. Aí nós vamos entendendo a riqueza da doutrina espírita e o convite da missão dos espíritas, quando ele diz que nós precisamos dessa reforma íntima para que, através dela, nós possamos entender o que vem do outro e também estarmos preparados para o enfrentamento. Porque se não estivermos preparados, nós vamos com certeza ficar no meio do caminho. Porque ele diz que nós, quando abraçamos essa doutrina, temos que nos vestir de tolerância e paciência, porque nós vamos falar desta doutrina para todas as criaturas, mas vamos falar para pessoas que são apegadas. E esse falar, volto a dizer, não só nas conversas, não só nas palestras, mas na nossa forma de viver, nas opiniões que nós trazemos para a nossa existência dentro do aprendizado com o Cristo, das escolhas mais ponderadas, das renúncias, do abrir mão de fato de determinadas coisas, por entendermos que aquilo ou daquilo nós já não precisamos mais. Então nós vamos criando um certo espanto em algumas criaturas. Por isso que ele diz que nós vamos pregar aos ávaros o desinteresse e que será muito difícil muitas vezes eles aceitarem. Vamos pregar a criaturas que estão satisfeitas com aquela forma de viver e que dará ouvidos ali naquele momento, mas logo em seguida elas voltarão para fazer as mesmas coisas. E aí nós vamos lembrar aqui de uma instituição espírita, quando ela faz a sua doutrinária, ela é aberta para todos. E quantos chegam até lá para se beneficiarem, para ouvir uma palavra, para receber um passe, para passar por uma desobsessão, para ouvir uma doutrinária? E nem sempre essas criaturas que passam ali, elas se tornam espíritas. Elas vão em busca de um socorro, vão em busca muitas vezes de algo muito imediato para resolver as suas questiúnculas diárias. Mas muitas vezes elas não estão imbuídas do sentimento de transformação que não é que a doutrina exija, é que a vida exige de nós. E somos gratos por aprendermos e entendermos isso. A doutrina ela não cobra uma mudança nossa, mas a vida cobra para que nós vivamos bem. Porque é muito difícil que nós alcancemos a paz, a tranquilidade, a coragem, a resignação, nos posicionando diante dos fatos da vida de maneira irracível, de maneira impulsiva, de maneira intolerante, sem aceitação. Então, significa que nós vamos caminhar entre alegrias e tristezas, mas não uma tristeza diante de determinados acontecimentos da vida, mas uma tristeza que nós passamos e entendemos por que passamos. Estamos nos referindo àqueles que buscam imediatismo e, quando a tristeza vem, abraçam-se à revolta e descreem de Deus, porque nós temos consciência de que a vida ela é feita de alegrias e tristezas. Uma hora nós estamos, não é, em paz, tranquilo, com tudo correndo bem, e lá uma outra hora acontece algo que vem bater a nossa porta com a intenção de nos desestruturar, de nos desarmonizar. Muitas vezes, quando não é conosco, é com um ente querido, é com um amigo. Outras tantas é com o planeta. E nós precisamos estar cientes daquilo que nós queremos. E quando ele fala dessa missão dos espíritas, ele toca muito forte, porque ele diz para nós
que é chegado o momento de nós renunciarmos às nossas futilidades, deixarmos de lado as coisas pelas quais nós nos apegamos. E nós devemos realmente despir o homem velho, para que o homem novo ele tenha passagem, ele tenha vida, ele tenha força dentro de nós. Por isso que a missão dos espíritas não é fácil, porque exige dele mudança. Não é a mudança do outro. E se tratando de missão dos espíritas, que só pode ser efetuada plenamente através da sua transformação, nós lembramos de uma historinha do livro Jesus no Lar, que intitula-se O Educador Conturbado. E conta-se a história de que um anjo ele busca alguém que possa auxiliar, não é? Um homem que estava em sofrimento, orientando. E lembrou-se de um trabalhador na terra que fazia isso muito bem. Assim, ele levou aquele cidadão em sofrimento para ser ajustado, né? E conta a historinha que aquele homem pegou o seu martelo, o seu cinzel e o seu martelo e consertou aquele homem no ponto em que ele sofria. O anjo, ficando satisfeito com esse trabalho dele, levou para ele uma velha coxa, né, que precisava de reajustes nos pés, né, nos braços, e ele prontamente, com o seu martelo e o seu cinzel, foi lá e consertou esta senhora. Depois, o anjo também, muito satisfeito com a forma dele se desenvolver no trabalho, levou também um homem que era torto, que tinha problemas, né, na coluna, para que fosse reajustado. E assim, este homem, independente dos gritos, dos lamentos deste homem, ele foi lá e reajustou de forma firme, dura. E ele fez o papel dele assim com todos, porque o anjo, vendo que ele trabalhava bem nessa área, foi mandando pessoas defeituosas para que ele reajustasse, para que ele mostrasse o caminho. E ele foi fazendo isso de maneira firme, né? Sem piedade, tinha que reajustar, vamos lá. E assim o tempo passou, e lá um dia ele também sentiu vontade de reencontrar Deus, de adentrar o caminho dos céus, e buscou o anjo, para que o anjo pudesse conduzi-lo às altiplanuras. Quando o anjo chega para ele e diz que ele precisava ser observado. E sendo observado, o anjo percebe que ele tinha também alguns pontos que necessitava de reparo. Ele foi observado, os olhos defeituosos, tinha também as mãos um pouco defeituosas, os braços, e precisava também de conserto. Então o anjo disse para ele que ele agora utilizasse consigo todos os paramentos, os caminhos que ele usou para reiterar as outras criaturas, que ele usasse essas ferramentas consigo para se reajustar e assim adentrar o caminho dos céus. E o homem, empolgadamente, começou. Mas daí a um tempo, ele viu que o uso do martelo e do cinzel doía muito para reajustar as pernas, para reajustar os braços, para refazer a visão, e se desesperou, e clamou, e gritou aflito, e foi de encontro à bondade divina, ao ponto de duvidar de Deus.
E o anjo, com muita dificuldade, consegue identificá-lo na terra, mas já muito deformado do que quando o encontrara. Já curvo, sofrido, quase que irreconhecível. E o anjo se aproxima dele, se apieda e diz que a única solução para reajustá-lo seria colocá-lo nas mãos de um outro trabalhador, de um outro profissional que pudesse reajustá-lo como ele fez um dia com outras tantas pessoas. E quando essa historinha que está em Jesus no Lar, que Neio Lúcio traz, nessa reunião que Jesus sempre fazia com os discípulos a contar histórias, cada vez que um dos discípulos vinha com uma situação, e ao término dessa história, Neio Lúcio diz que os discípulos ficaram assim espantados, sem nada dizer e sem compreender. E Jesus então diz que na vida, para ensinar, para refazer, para reajustar, nós não podemos fugir da paciência, da tolerância, da compreensão com o outro. Porque chegará o dia em que nós precisaremos ser reajustados. E, com a mesma medida que nós reajustamos os outros, nós vamos ser reajustados. E naquela noite, os discípulos silenciaram, reflexivos, pensativos, enquanto Jesus encerrava o evangelho no lar, na casa de Simão Pedro. E essa liçãozinha, ela tem muito a ver com a missão dos espíritas, que muitas vezes nós nos arvoramos a reformadores do outro, a consertadores do mal alheio. E somos muito bons nisso. Muitas vezes nós julgamos impiedosamente, nós agimos de forma anticaridosa porque achamos que o irmão precisa passar por aquilo, porque é para o aprendizado dele. E a piedade, ela não bate no nosso coração. E a compaixão muitas vezes não nos chega porque dizemos é a lei de causa e efeito se processando, esquecendo-nos que um dia nós também precisaremos desta reforma, ou que já estamos nela, melhor dizendo. Então nós vamos assim, nessa vivência, muitas vezes, fria, indiferente, esquecendo que o nosso papel não é só orientar, como às vezes achamos. Ora, mas nós falamos isso mais de não sei quantas vezes com fulano, e fulano parece que não se emenda, parece que não entende, parece que não quer, fica o tempo todo nesse ócio, não se movimenta. Fulano fica neste tempo todo assim, neste ócio, não se movimenta, mas fulano haverá de fazer o tempo dele. Se fulano não está aproveitando a oportunidade, a quem pertence o problema? A nós requer a piedade e a compaixão. A nós requer repetir a lição 1000 vezes se necessário for, porque assim Jesus o fez conosco, assim Jesus ainda faz conosco nos dias de hoje. O fato de não sentirmos no mesmo padrão a dor do outro, o problema do outro, não nos convida à indiferença, não nos convida a uma crítica ferrenha. Por isso que a missão dos espíritas diz que para desempenhá-la bem é preciso que cada um se compenetre, que cada um se busque, que cada um se reoriente, que não espere a vida vir com o martelo e o cisel dentro da lei da dor e do sofrimento, aonde nós não aprendemos a passar para nos reformar. Porque existe isso
Muitos de nós, companheiros, nós vamos ministrando lições, ensinamentos, formas para que o outro ele se conserte. Mas muitas vezes nós não aplicamos esta fórmula, este caminho para nós. Então nós nos deparamos muitas vezes com sofrimentos porque não nos libertamos do egoísmo, não nos libertamos da vaidade, não nos libertamos do orgulho, não aceitamos ver os nossos males, nem admitimos que ninguém os aponte, nos aconselhe, nos oriente. Nós muitas vezes vamos caminhando como donos da verdade porque já temos X, Y, Z tempos de doutrina. E não é assim. Os anos não quer dizer nada. Os anos não nos transformam em criaturas transformadas de uma hora para outra, transformada no sentido da renovação, do crescimento. Já se diz, não é? Que a roupa não faz o monge. Para que o monge se faça, é preciso estudo, é preciso renúncia, é preciso dedicação, é preciso empenho. Para que nos tornemos bons espíritas, tudo isso é necessário. Porque Allan Kardec, quando ele abraçou esta doutrina e ele decodificou para nós esta luz que guia os nossos passos hoje, ele trouxe para a sua realidade, ele trouxe para a sua vida o compromisso de ser um bom espírita. Não apenas aquele espírita que se interessa por esta ou por aquela área, porque lhe seduz mais os sentidos, mas o espírita que se interessa por todas as áreas que a doutrina traz, a ciência, a filosofia e a religião, que se debruça sobre o Pentateuco e estuda, não para saber, não para aparecer, não para convencer, mas se debruça sobre o Pentateuco para amealhar conhecimento que lhe transforme a natureza, que transforme a sua vida, que o torne em um ser humano mais próximo de Deus, mais irmão do Cristo e mais apto a lidar com seus irmãos em dores. E assim, Kardec o fez. Abraçou a doutrina de tal forma que não só pesquisou, não só questionou, não só preparou todos os livros, mas também usou todo o aprendizado para modificar a sua vida, porque ele, como um instrumento de Deus para reformar as almas através de tudo que ele escreveu, de tudo que foi compilado, ele abraçou também a responsabilidade de transformar o seu jeito de ser, a sua forma de pensar, burilando-se cada vez mais para se tornar um verdadeiro homem de bem. Por isso nós sempre dizemos, né? Kardec, conhecido como bom senso encarnado. Quem tem bom senso tem equilíbrio. Quem tem bom senso, com certeza é sábio. E a sabedoria, ela vai além de tudo que nós podemos aprender, porque a sabedoria ela nos ensina como utilizar o que aprendemos. Aprender só, saber apenas, mas é preciso ter sabedoria para que se possa espalhar a luz por onde for, para deixar rastros de luz atrás de si. E isso Kardec veio ensinar a nós espíritas como fazer, porque era um homem caridoso, era um homem alegre, embora as capas que trazem o seu rosto sisudo, mas Kardec era um homem que carregava
a alegria na alma, que gostava de sorrir com os seus amigos, porque ser espírita, estudioso, dedicado à causa da sua própria transformação, não nos faz, não nos transforma em criaturas sisudas, em criaturas aonde olha-se tudo de cima para baixo e como se determinadas coisas estivessem erradas e fosse pecado. Não. O bom espírita, aquele que compreende bem o seu papel, a sua missão, ele entende o que deve ser vivido sem o excesso, ele compreende o estágio de cada criatura no mundo e aprende com Jesus a ser solidário, a ser amigo, como Jesus sempre foi enquanto esteve aqui conosco e continua sendo esse amigo constante, que compreende as nossas fraquezas, que abraça, nos consola. Por isso o Evangelho nos diz que ele é o consolador constante de nossas vidas. Este Cristo que ampara a toda a humanidade e que se aproxima de todos, independente da sua condição, que não faz acepção de pessoas. Então, o bom espírita, na sua missão, ele caminha se comunicando com todos, porque todos merecem respeito, porque todos merecem atenção, porque todos merecem ser ouvidos. Mas, acima de tudo, essa mensagem nos convida a nos tornarmos fiéis aos princípios desta doutrina, a acreditarmos na reencarnação. E em acreditando na reencarnação, nós temos um motivo a mais para nos melhorarmos, porque nós sabemos que estamos aqui por uma causa anterior daquilo que nós construímos e saberemos medir o que temos hoje e dizendo para nós, isto aqui faz parte do ontem, isto aqui faz parte do presente e isto aqui poderá ser parte, com certeza, do futuro, a depender da forma como eu me posicione, de um futuro bom ou de um futuro não tão bom. Então, quando nós acreditamos nesses princípios da reencarnação, quando nós acreditamos de fato nesse intercâmbio com o plano espiritual, nos faz respeitar a tudo e todos, nos chama para um respeito aos desencarnados, nos chama para um respeito aos espíritos mais elevados, nos chama também para o mesmo respeito para os espíritos que ainda não descobriram a luz do Evangelho e se caminha no mundo buscando a todo tempo, num esforço grandioso, exercer a justiça, a caridade, o amor e a fraternidade. Nos tornamos vigilantes, equilibrados do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. Vamos observando o que estamos fazendo e qual a repercussão desse fazer na vida do outro. A mensagem vem e diz para nós que os espíritas eles serão conhecidos pela caridade, porque vem a pergunta assim, sim, se nesse caminho, porque a mensagem diz que nesse caminho, para levarmos avante essa missão do bem, essa missão de transformação, essa missão de auxílio aos que sofrem, sejam eles sorridentes ou não, porque o fato de sorrir não significa que a criatura é feliz. Muitas vezes carrega por trás do sorriso, no arcabouço do ser, muitas frustrações, muitas dores e sofrimentos, e nós precisamos estar o quê? Atentos para perceber isso e entender e auxiliar. E a mensagem diz que neste caminho de pregar, nós precisamos ter o cuidado, porque ele diz assim, muitas ciladas serão colocadas em vossos caminhos, mas confiai, porque só os lobos caem em armadilhas para lobos. E Deus estará convosco, para que o bem se estabeleça. Mas ele diz também que nesta caminhada muitos são chamados.
e poucos serão escolhidos, ou seja, muitos vão com muita vontade, com muito afã, mas nem todos perseveram no caminho. E há uma passagem em Mateus que ele diz, né, que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Esse perseverar é manter-se firme aos seus princípios. Este ser salvo significa paz de consciência, significa o sentimento do dever cumprido que nos leva para regiões de trabalho e não para regiões de aflições. E nós precisamos entender e nos perguntar o que nos levou à doutrina espírita. Porque nessa passagem o Espírito diz, olha, muitos serão chamados, mas muitos ficarão no meio do caminho, muitos se perderão. Qual indício que nós teremos daqueles espíritas que estão no caminho correto? Ele diz, vós os reconhecereis pela sua prática do bem e pelo amor que terão uns para com os outros. Então ele é bem claro quando ele diz, né, que os espíritas serão reconhecidos pelo muito que se amem, pelo muito que sirvam, pelo muito que se transformem. E não é uma transformação aparente, não é uma transformação de lábios, é uma transformação interna. Logo, a missão de cada ser espírita não está em ser um médium de ponta, não está em ser um dirigente de ponta, não está em ter este ou aquele cargo dentro da casa espírita, ser este ou aquele médium principal. Não. A missão maior, o papel maior de cada espírita é melhorar-se, é buscar o reino de Deus e as suas virtudes, porque o resto lhe virá por acréscimo. É buscar se transformar, é ser digno aonde quer que ele ande, aonde ele esteja. Que ele honre esse ser espírita, sendo o seu falar, sim, sim, não, não, posso, não posso, faço, não faço, fico, não fico, é certo, não é. Os princípios da vida, elegendo as virtudes, desenvolvendo as qualidades para que permaneçam junto de si, para que se esforce para perdoar. Que tenha o Mestre Jesus, de fato, como seu modelo e guia, e que dele não duvide um só instante, nem dos conselhos que ele nos deu, que não sejam vistos por nós como impossíveis, como o amar ao próximo como a si mesmo, como fazer ao outro o que gostaria de receber, do que gostaria que fosse feito a si próprio, se esforçar para viver Jesus, aprender dele que é manso e humilde de coração, porque sem essa base estruturada, dificilmente nós conseguiremos levar a doutrina adiante, porque a soberba poderá nos pegar pelo caminho, porque quando a mensagem diz que as ciladas serão colocadas em nosso caminho, não é que o outro venha para nos esperar na esquina, não. Muitas vezes essa cilada ela é colocada por nós mesmos, a partir do momento em que vamos nos envaidecendo. Os espíritos, os outros, apenas se aproveitam dessa porta que nós escancaramos. Apenas se aproveitam. Mas, se nós entendermos que tudo vem de Deus, que nós somos meros instrumentos,
que nada é nosso, como diz Paulo, manifesto é que nada trouxe e nada levarei. Levaremos apenas as qualidades boas desenvolvidas, os amores despertados, as alegrias espalhadas, as orientações sedimentadas na alma do outro. Levaremos apenas todo o bem que nós tivermos praticado ou todo o mal que tivermos por invigilância praticado. Por isso que muitos dizem que ser espírita é difícil. Quando diz que é difícil é porque falta força para enfrentar-se a si mesmo, que é o que nós precisamos. Por isso que o Evangelho, neste capítulo 20, ele vem falar da missão dos espíritas, num capítulo onde ele também diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então nós precisamos, irmãos meus queridos do meu coração, estar sempre perguntando para nós mesmos o que nos levou à doutrina espírita. Que tipo de espírita eu sou? De que maneira eu estou desempenhando tanta coisa boa que foi colocado nas nossas mãos? Como estamos procedendo no nosso dia a dia? Como estamos vivendo em sociedade? O que nos desespera, o que nos acalma? O que nos faz confiar e o quanto estamos desconfiando? O que estamos buscando? O que queremos? Qual o patrimônio que nós estamos ajuntando como espíritas? Estamos ajuntando um patrimônio que a traça vem e ela destrói, que o ferrugem vem e corrói. Que patrimônio estamos ajuntando? Ou estamos ajuntando um patrimônio maravilhoso de amor, de caridade, de entendimento, de reforma, numa luta constante, destruindo os monstros crescentes dentro de nós, para que possam surgir os anjos alados? Porque muitas vezes dizemos que somos anjos de asas cortadas, nossas asas retiradas. Nós precisamos construir dentro de nós anjos de asas plenas para voos altos, de amor, de paz, de caridade, de consciência firme, de valores, de hombridade, dignidade, honestidade. Coisas que vão somando e formando o homem de bem, que vão formando os bons espíritas, corajosos para passar pelas suas dores, porque mais vale ouvir o não das convenções humanas para ouvir o sim de Deus. E para isso é preciso abster-se do interesse pessoal. É preciso, muitas vezes, olhar o todo para que a escolha certa se faça abraçada à renúncia. Então, meus irmãos, nesta data que se aproxima muito do nascimento do Cristo, que nós também possamos renascer, ou renascermos como espíritas, nos conscientizando dessa doutrina que chegou para nós e que tem o papel
simples e bonito de nos tirarmos da obscuridade para a luz, que nos convida a sermos espíritas que sentem a música e se sensibilizam com ela. E esse se sensibilizar significa estar aberto para entender tudo que nos busca, para exercer o papel do espírito equilibrado, do irmão centrado, que não luta, que não ataca, que não maltrata a quem está lá fora, mas antes busca harmonizar-se para respeitar o estágio de cada um e buscar os seus direitos, sem violentar o outro e sem violentar-se. Por isso que Jesus diz que ele veio até nós não para modificar a lei, mas para dar cumprimento, para que a gente se encontre, para que a gente se harmonize e aprenda a lidar com tudo que aí está de maneira calma e serena, sendo realmente exemplo para todos que necessitam. E assim, meus irmãos, nós vamos nos preparando, né, para o encerramento da nossa conversa, deixando no coração de cada um a proposta desta conversa consigo. Que espírita tenho sido? Que espírita preciso ser? Estamos adentrando mais um calendário, mais um tempo se aproxima, como tantos outros se aproximaram. Mas este que se aproxima, ele pede muito mais de todos nós espíritas. Nos pedirá um amor centrado e equilibrado ao Cristo, na vivência do seu Evangelho. Nos pedirá o conhecimento equilibrado dentro deste tripé que a doutrina espírita nos traz, para que possamos dar o passo de maneira correta e acertada, sem que venhamos a nos arrepender depois. Irá nos pedir muito mais irmandade e união. Portanto, espíritas, que nós possamos realmente amarmos-nos uns aos outros. E quando dizemos uns aos outros, não é espírita para espírita. Esse amarmos uns aos outros, nos referimos à humanidade, através dos pensamentos, das orações e do sentimento leve de amor e perdão para todas as criaturas, mesmo aquelas que estão promovendo as dores no planeta. Que o coração do espírita se abra para a oração, para que esse novo calendário ele possa ganhar a força necessária de fluidos para a espiritualidade, trabalhar mais ainda do que o que já vem trabalhando, ganhando de nós esse concurso fraterno do entendimento, da transformação e da cooperação. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja com cada um de nós. O nosso obrigado ao Jake pelo carinho durante todo este ano, que possamos no novo calendário continuarmos levando a palavra do Evangelho. Que Deus dê paz, saúde a cada um de nós e que envolva nesta hora toda a humanidade, que o manto da Virgem Santíssima cubra a todos num halo de proteção e de paz. Que Deus abençoe a todos nós. Paz em todos os corações.